Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que a boa mão de Deus esteja sobre você, sobre a sua casa. Que o Senhor te conduza em tudo nesta semana. Que Ele te livre do mal. Nós vamos ler, para a nossa reflexão desta semana, o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 8. Vou ler os versículos 35 até o 37. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. Vamos orar? Peça a Deus para falar ao seu coração. Essa nossa breve reflexão semanal, que você dedique esse tempo a Deus como um tempo de culto. Senhor, obrigado por sua bondade, por seu amor, por sua misericórdia. Nos conduza, Senhor, nessa reflexão. Fale, Espírito Santo, ao nosso coração e nos abençoe. A nossa vida está nas tuas mãos. E nós te pedimos nesse momento que, por sua misericórdia, o Senhor estenda as mãos sobre nós para nos abençoar, para abrir o nosso entendimento, para ministrar ao nosso coração. Oramos em nome de Jesus, seu Filho, a quem nós confessamos como nosso Senhor e Salvador. Por ele também te agradecemos. Amém. É sempre bom adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a sua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, faz um milagre em mim. O grande desejo de Jesus Cristo é entrar na sua vida, é entrar na sua casa, é ocupar lá na sua casa o lugar de honra, o lugar que é só dele. A sua casa tem um trono, a sua vida tem um trono. A quem você tem concedido o privilégio
de assentar nesse trono. Jesus quer entrar, assentar no trono e governar a sua vida. Mas Ele só vai fazer isso. Ele só vai fazer isso se você permitir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Você viu que essa nossa mensagem tem como título aí Porta Fechada, mas poderia se chamar também Medo de Jesus. Se você prestou atenção no texto que nós lemos, a mim me chama muita atenção que as pessoas, ao deparar com um grande milagre, com um sinal de poder e da glória de Deus, em vez de saltar de alegria e glorificar a Deus, elas ficaram dominadas de terror, elas ficaram possuídas de grande medo. Se nós acompanharmos aqui o capítulo 8 do Evangelho de Lucas, você se lembra do nosso último encontro? Jesus ordenou aos ventos, ordenou ao mar e o vento emudeceu e o mar se aquietou. Jesus estava atravessando o mar da Galileia. E ele chegou à outra margem, a terra dos Gerazenos, depois de fazer esse grande sinal, que os discípulos falaram: quem é este? Então eles atravessaram o lago e Jesus chegou à terra dos Gerazenos, que também é conhecida como Gadara. E logo que chegou em Gerasa, Jesus foi recebido por uma pessoa que estava possuído de espíritos malignos. A Bíblia diz que para conter essa pessoa, os moradores acorrentavam ele, mas ele quebrava as correntes e ele se cortava, se mutilava e ele andava pelos cemitérios gritando. Certamente ele provocava um grande tumulto, ele era um grande incômodo na cidade. Logo que o espírito imundo vê Jesus, ou os espíritos imundos veem Jesus, eles gritam, prostrados diante de Jesus, eles gritam: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, você veio para nos atormentar antes da hora. A mim me chama muita atenção, como eu disse e tenho falado para vocês, que nós podemos ler o Evangelho em busca da identidade de Jesus. Então nós temos uma declaração do próprio Deus a respeito da identidade de Jesus. Este é o meu filho amado em quem me comprazo no batismo. E aqui nós temos essa declaração de uma pessoa possuída de espírito imundo. Na verdade é o próprio demônio que está declarando. E ele declara: Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Ele declara a identidade, ele sabe quem é Jesus e ele se prostra diante de Jesus. Os espíritos imundos sabem quem é Jesus e se submetem à autoridade dele. Jesus trava um embate com aquele espírito imundo e quando ele diz: o que você veio fazer aqui antes da hora? Você veio nos atormentar antes da hora? Jesus pergunta para ele: qual o seu nome? Ele responde: meu nome é Legião, porque nós somos muitos. Na época do imperador Augusto, uma legião era composta de mais de 6.000 homens. Os estudos dizem que eram 6.826 homens, 6.100 de infantaria, soldados a pé, e 726 de cavalaria, soldados montados. Assim como uma casa pode ser a habitação de muitas pessoas, assim também uma pessoa, a Bíblia nos ensina, pode ser a habitação de espíritos malignos, e não apenas um,
mas até mesmo uma legião, como o texto nos fala, legião, porque nós somos muitos. Jesus confronta a legião, dá ordem para que saia daquele homem, e ele sai, e o homem é encontrado em seu perfeito juízo. Quando as pessoas chegam lá, como está escrito aqui, ele está vestido, ele não está nu mais, ele está vestido, ele está tranquilo, ele está sentado, ele está em seu perfeito juízo. Isso é maravilhoso. Um encontro real com Jesus sempre pode ser transformador. Eu posso até reformular essa declaração e dizer que o encontro real com Jesus pode ser transformador. Você pode, entretanto, perder a oportunidade, como muitos perderam. Você lê o Evangelho, pessoas que veem os milagres de Jesus, escutam a pregação de Jesus. Me lembra que mais uma vez, dos dois malfeitores na cruz, eles se encontram com Jesus naquela situação, na última hora, e um é completamente transformado, o outro se perde. E assim muitas pessoas, os religiosos, têm encontros reais com Jesus, eles veem a obra de Jesus e eles confrontam Jesus, dizem que Jesus tem demônios, etc. Encontros com Jesus, encontros sinceros, honestos, abertos com Jesus, podem transformar a sua vida, como transformou a vida de Saulo. Ele era perseguidor da igreja, cruel, ele matava, concordava e matava, arrastava os discípulos de Cristo e fazia isso pensando que estava servindo a Deus, mas quando ele teve um encontro real com Jesus, a vida dele foi transformada. Um encontro real com Jesus pode ser transformador para você, meu irmão, minha irmã. O gadareno foi completamente transformado. Uma pessoa que vivia nu, ferindo o próprio corpo, gritando, quebrando cadeias. Imagina uma situação dessa, era acorrentado, quebrava as correntes, gritava, atormentava aquela cidade. Agora foi liberto por Jesus, está tranquilo, assentado, perfeito juízo, limpo. Que coisa maravilhosa! Os moradores daquela cidade, os moradores de Gerasa, ao verem o grande milagre, surpreendentemente, em vez de fazer uma festa e glorificar a Deus, não, ficaram aterrorizadas, ficaram com medo de Jesus. Algumas pessoas podem estar tão enraizadas no erro, no pecado, e embaraçadas no seu estilo de vida, embaraçadas em idolatrias, feitiçarias e tantas coisas terríveis, orquestradas, geradas, produzidas por demônios no nosso tempo. Você acha que os demônios pararam de atuar? Não, a Bíblia diz que ele anda como um leão ao nosso derredor. Pedro que diz isso, Paulo diz, ele arma ciladas. Pedro, ele anda ao derredor. Jesus diz que nós temos um adversário, que ele vem. Presta atenção nisso, a Bíblia diz que o nosso adversário vem para roubar, matar e destruir. Aí eu vou te dar um testemunho rápido aqui. Certa vez eu era comandante de um batalhão, na verdade eu era comandante do 34º Batalhão. Mandei uma carta para as igrejas, para reunir as igrejas, para nós orarmos pela área do nosso batalhão, porque entendia perfeitamente que eu lidava com inimigos, que viatura não tinha eficácia, fuzil não tinha eficácia, pistola não tinha eficácia, uma tropa bem treinada e bem comandada não tem eficácia contra principados, potestades, forças espirituais do mal. Quem tem eficácia contra isso é a igreja. Então reuni ali aquele povo e pedi ajuda, me ajude. Nós estamos lutando contra aquele que veio para roubar, matar e destruir. Eu falei desse jeito, agora eu falei de propósito. Eu disse assim, nós estamos lidando contra aquele que veio para roubar, matar e destruir. Quando eu falei isso, uma pessoa levantou a mão, era uma pastora da igreja do Evangelho Quadrangular. Ela levantou a mão assim e falou comigo assim,
ô pastor, coronel, comandante, não é veio não. A Bíblia diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu falei assim, eu dei uma parada assim, sabe aquela travada que você dá assim? Será que eu tenho falado essa palavra errada? Eu tenho falado esse versículo errado há tantos anos? Abri a Bíblia na hora assim, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, Jesus dizendo, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Então nós muitas vezes achamos que ele veio, não, mas ele ainda está, ele anda pela terra, os demônios estão soltos, eles ainda estão perturbando, destruindo pessoas, matando, roubando. Algumas pessoas podem estar tão enraizadas, tão embaraçadas nesses enganos, nessas mentiras, ou no estilo de vida pecaminoso. Elas podem estar tão embaraçadas num estilo de vida pecaminoso que elas não querem. Que ao ouvirem a mensagem, as boas novas de salvação, elas podem dizer assim, mas eu vou ter que abandonar tudo isso. Uma pessoa falou assim, vi no Instagram outro dia, que eu fiz 3 coisas muito difíceis. Ele falou que uma das coisas que eu me lembro, que ele falou que era muito difícil, era ser político. Porque ele fazia de tudo para as pessoas e ninguém gostava. Sempre estavam reclamando do trabalho dele. Aí ele fala as 3 coisas difíceis que ele fez e ele falou assim, a mais difícil de todos é crente. Agora eu inventei de ser evangélico. Aí você não pode roubar, você não pode mentir, você não pode adulterar, você não pode... Ele foi falando, é difícil demais. E ainda você corre o risco de ir para o inferno, ele diz. Você não pode roubar, você não pode mentir, você não pode adulterar, você não pode se embriagar, você não pode isso, não pode aquilo. E você fica lutando e ainda corre o risco de ir para o inferno. Tem pessoas que elas podem estar tão enraizadas num estilo de vida governado pelo pecado que elas não querem abandonar o pecado. Jesus ameaça a estabilidade da vida dela, ameaça os fundamentos da vida dela. Jesus ameaça o estilo de vida, a tradição, os fundamentos, e ela sabe que o encontro com Jesus, no encontro com Jesus, ela vai ter que abrir mão de tudo isso e elas não desejam mudanças. Muitas pessoas não desejam mudanças, estão conformadas. Tá bom assim para mim. Do jeito que tá indo, eu tô me virando, eu tô conseguindo. Olha, isso é pior quando você tem prosperidade, quando você tem dinheiro, você tem uma vida que te permite aproveitar das delícias do mundo. Você está assentado numa mesa de delícias do mundo, onde você tem sexo, onde você tem dinheiro, onde você tem saúde. Aí para você ouvir a mensagem de Jesus Cristo e ser crucificado com Ele na cruz implica em abandonar muita coisa. E tem muita gente que não quer abandonar esse estilo de vida cheio de pecado, ou está debaixo enredado em engano, mentira, doutrinas de demônios e não consegue discernir a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Aqui na minha mão, a palavra de Deus. Não é a palavra do Cícero, não é a palavra do... Olha, Pedro, João, Lucas, Mateus, Marcos escreveram. Eles foram um instrumento, inspirados pelo Espírito de Deus para escrever. Mas não é a palavra de Marcos, não é a palavra de Lucas, não é a palavra de Mateus, é a palavra de Deus. E Paulo diz que ela é útil para nos ensinar a maneira certa de viver. Você pode estar num estilo de vida que todo mundo aplauda. As pessoas podem olhar para você e ter inveja da sua vida, do seu estilo de vida, porque você ganha dinheiro, porque você viaja, porque você pode ficar com o homem que você quiser, porque você pode ficar com a mulher que você quiser. As pessoas podem olhar e até invejar sua posição e poder até tentar te imitar. O mundo pode bater palma e fazer reverência quando você passa, mas Deus pode te reprovar severamente. O mundo te aplaude e Deus te reprova. É melhor ser reprovado pelo mundo
e aprovado por Deus. Porém, muitas pessoas, diante dessa oferta, fogem, não querem, têm medo, ficam aterrorizadas, como foram os gadarenos. O povo de Gerasa estava de tal modo aprisionado em suas convicções que eles expulsaram Jesus da cidade. Sai da nossa cidade. O Senhor nos deu liberdade. E a liberdade é tão grande que nós podemos, inclusive, expulsar Jesus da nossa vida, expulsar Jesus da nossa casa, expulsar Jesus da nossa cidade, expulsar Jesus da nossa nação. Cidades podem rejeitar Jesus. Nações podem rejeitar Jesus. Cidades podem acolher e entronizar Jesus, colocar Jesus no trono, reconhecer e confessar Jesus como Senhor e assumir um estilo de vida que reflita a glória de Deus. Quando Jesus chegou em Jerusalém, logo após a sua entrada triunfal, a Bíblia diz que Jesus olhou para a cidade e chorou. E Jesus chorou porque a cidade de Jerusalém, a cidade de Deus, a cidade que Deus escolheu para fazer habitar o nome dele, o povo que Deus escolheu para mostrar a glória dele, rejeitou o Senhor, crucificou o Senhor. Jerusalém rejeitou Jesus e Jesus chorou ali na entrada de Jerusalém, que é essa ilustração que está aí atrás de mim. A cidade fecha a porta, a cidade rejeita Jesus, a cidade mata Jesus. E Jesus chorou pela cidade. Lucas capítulo 19, versículo 44, está escrito assim: porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. O Senhor se apresentou, trouxe boas novas de salvação, fez sinais, prodígios, apresentou a mensagem dele e eles se fecharam, rejeitaram, levaram Jesus para fora da cidade e o crucificaram. Jesus, ao pensar em tudo o que aconteceria na cidade, daí a alguns anos, que a cidade seria destruída, que muitas pessoas seriam mortas, Jesus contemplando tudo aquilo, Jesus chora, porque Jerusalém não reconheceu a oportunidade que teve quando da visitação do Senhor Jesus. Quando nós vemos essas coisas, lemos o Evangelho, a gente pensa assim: como foi possível uma coisa dessa? Como essas pessoas foram capazes de rejeitar tanto amor? Cidades podem rejeitar Jesus, nações podem rejeitar Jesus. Pessoas podem rejeitar Jesus. No livro de Apocalipse, no capítulo 3, nós encontramos Jesus à porta de uma cidade, e a cidade é Laodiceia. Aquela cidade era uma cidade soberba, a Bíblia diz que ela não era fria nem quente, uma cidade morna, e eles estavam perfeitamente conformados com as suas riquezas. Era uma cidade rica, e eles dizem assim: estou rico e abastado e não preciso de nada. Essa atitude é uma atitude de muitos de nós. Eu estou tão bem, não mexe não. Não mexe não, deixa aqui, eu tenho riqueza, eu estou abastado, eu estou bem, estou com saúde. E a Bíblia diz: você diz que você está rico, que você está abastado, mas na verdade você é miserável, pobre e nu, e eu estou a ponto de vomitar você. Nessa cidade nós encontramos Jesus a dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Imagina essa situação, é Jesus desejoso de entrar na cidade, Jesus desejoso de entrar na sua casa, Jesus desejoso de entrar na sua vida. A música com a qual nós adoramos o Senhor fala disso, né? Fala de Zaqueu, um pecador conhecido. E o autor, da música coloca Zaqueu dizendo, entra na minha casa,
entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, sara as minhas feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a Ti. Eu não quero amar o dinheiro, não quero amar a droga, não quero amar o sexo, não quero amar esse mundo. Eu quero amar somente o Senhor. Jesus deseja, meu irmão, minha irmã, entrar na sua casa, entrar na sua vida, mas Ele não vai arrombar a porta, porque Ele não é aquele que vem para roubar, matar e destruir. A Bíblia diz, como um ladrão, Ele invade a sua casa, né? Se o dono da casa soubesse que hora que vem o ladrão, ele vigiaria, mas Ele vem de surpresa, sorrateiro, quando ninguém espera. E Ele vem para quê? Ele vem para abençoar, para salvar, para curar, para erguer? Não, Ele vem para roubar, matar e destruir. Jesus, entretanto, à porta da sua casa, bate e diz: se você abrir a sua porta, eu entrarei na sua casa. Vou comer com você e você comigo. Muitas pessoas, até se eu falar isso com qualquer pessoa, ele vai dizer: não, Jesus é bem-vindo na minha casa. Mas Jesus quer o trono. Jesus quer ser o centro. Ele quer comandar, Ele quer governar. Ele quer ser Senhor da sua vida, Senhor da sua casa, dirigir tudo, mudar tudo. Ele quer tirar da sua vida tudo que desagrada a Ele, tudo que é profanação, tudo que desagrada a Ele, Ele quer tirar tudo. Para você permitir que o Senhor faça isso, é preciso ter coragem. Né? Tem pessoas que têm medo. Eu vou ter que abandonar tanta coisa. Eu vou ter que abandonar o pecado que me dá tanto prazer. Eu vou ter que abandonar a mentira. Eu vou ter que abandonar a fraude. Eu vou ter que abandonar. Às vezes a sua vida não é nem tão... a maldade, né? As profanações não são nem tão evidentes assim, né? Vou ter que viver agora guiado pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus, e eu não quero isso. Eu quero viver livre. A minha consciência é o meu guia, né? A minha cabeça é meu guia. Algumas pessoas falavam isso no passado. Não, Jesus é o meu guia, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu pastor, Ele vai na minha frente. Eu lembrei agora do padre Samuel, capelão lá da polícia, né? Já faleceu, e ele falava assim: o que eu mais quero na minha vida é ver Jesus pelas costas. Que isso, padre? Ver Jesus pelas costas? Eu quero segui-lo, eu quero que Ele vá, eu quero que Ele vá à minha frente, eu quero como ovelha segui-lo mansamente, eu quero que Ele dirija o meu caminho. Muitas pessoas não estão dispostas a seguir Jesus, a serem guiadas por Ele. Mas eu quero te dizer uma coisa, Ele fala assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Meu irmão, minha irmã, deixa o Senhor, abra a porta da sua casa, acolhe Jesus, acolhe o Evangelho, deixa Ele mudar a sua vida, deixa Ele virar a sua vida de cabeça para baixo, deixa Ele te quebrar e fazer de novo. Se é o Senhor que está fazendo, não vai fazer porcaria, vai te fazer melhor. É claro que o processo às vezes dói, é doloroso, mas o final é melhor, mas o propósito é melhor. Não existe na terra, em lugar nenhum, nem nunca existiu, nem existirá, nenhuma proposta para a sua vida melhor do que a proposta de Jesus Cristo, as boas novas de salvação. Você precisa abrir a porta e deixar Ele entrar. Faça essa oração hoje. Eu quero abrir a porta, Jesus, e eu quero deixar o Senhor entrar. Faça essa oração e deixa Jesus governar a sua vida. Comece a ler a palavra de Deus. Comece pelos evangelhos. Comece pelo Evangelho de Lucas, que eu gosto bastante, pelo Evangelho de Marcos, que é curtinho, bem direto. Comece pelo Evangelho de João. Comece a ler os evangelhos. Não começa lá em Gênesis, não. Começa aqui, nos evangelhos. E leia os evangelhos uma vez, duas vezes, três vezes, e vai lendo. E peça ao Espírito de Deus: eu quero que o Senhor entre na minha vida. E peça para Jesus: entra na minha vida, entra na minha casa. Seja o meu Senhor, governa tudo, muda tudo. Eu não quero mais viver uma vida de pecado e profanações. Eu quero ser guiado pelo Senhor.
Diga para Jesus essa oração, faça hoje. Eu quero orar para você agora, pedir a Deus que te abençoe. Aproveita essa oportunidade para fazer a oração da música. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, muda tudo. Me ajuda a ser santo, a ter santidade, me ajuda a amar somente o Senhor. Faz essa oração, usa essa letra, é uma letra boa, é uma letra poderosa para se fazer uma oração. Fala com o Senhor e coloca diante dele também os seus desafios, a sua necessidade dessa semana, tá bom? E eu vou orar por você. Senhor, louvado seja o seu nome. O Senhor é bom. O Senhor é tão maravilhoso, obrigado, porque o Senhor nos deu Jesus. O Senhor nos alcançou com a sua misericórdia, com a sua graça. E hoje nós queremos mais uma vez renovar a nossa aliança com o Senhor. E queremos confessar nesta oração publicamente que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Dirige a nossa vida, sim. Seja o nosso pastor, o nosso guia. Não nos deixe cair em tentações. Livra-nos do mal, do maligno, com as suas armadilhas, as suas ciladas. Deus, põe a sua mão sobre nós e nos abençoe. Seja gracioso comigo, com a minha casa, com meus irmãos. Senhor, entra nesta nação, que as portas eternas, os portais espirituais desta nação sejam abertos para que o Senhor entre, seja entronizado e governe. O Senhor que é o Rei da Glória. Nós declaramos as portas abertas e queremos te honrar e te glorificar. Entra na nossa cidade da mesma maneira. Entra, Deus, na nossa casa para reinar, para governar, para assumir o comando. Entra aqui, Deus, no meu coração, muda a minha mente, muda o meu coração. Seja Senhor da minha razão, dos meus pensamentos. Seja Senhor dos meus sentimentos. Seja Senhor dos meus olhos, dos meus lábios, dos meus ouvidos. E se na minha vida tiver alguma contaminação, alguma iniquidade, alguma coisa que profana o seu nome, queima, Deus, com brasa viva, como o Senhor fez com o profeta Isaías, e remova a nossa iniquidade, para que nós possamos conhecer o Senhor, servir o Senhor, entender a sua palavra e viver a vida que o Senhor propôs para nós. Abençoa, Deus, o meu irmão, a minha irmã. Espírito Santo, fale ao coração dele e dela. Confirme essa mensagem, falando poderosamente ao coração do meu irmão, da minha irmã. Eu te suplico, Espírito Santo, me ajude, porque eu posso me esforçar de muitas maneiras aqui. Posso fazer ilustrações, dar exemplo, contar experiências minhas, mas isso não será nada se o Senhor não falar profundamente ao coração do meu irmão, da minha irmã. O que eu te peço agora é que fale, que abra, Deus, o coração dele. Senhor, esse irmão, essa irmã que sofre, que procura, Senhor Deus, às vezes satisfação e felicidade, Deus, mas só encontra tristeza, angústia, frustração. Que o Senhor se mostre para ele, se mostre para ela como um Deus que ama, como um Deus que sara, que liberta. Que o amor do Senhor seja derramado, Deus, sobre o meu irmão, sobre a minha irmã agora. Que ele experimente, que ela experimente o amor, a graça do Senhor sobre a vida dela agora. Em nome de Jesus, faça isso e faça para a glória do seu nome. Deus, eu te peço, abençoa a semana do meu irmão, da minha irmã, dá vitória, ajuda, livra do mal, das dificuldades, dos tropeços, põe a bênção do Senhor sobre cada pessoa que ora comigo nesse momento. E eu te abençoo, meu irmão, minha irmã, com a bênção dele, o Deus que é todo-poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Entra na minha casa, entra na minha vida, deixa o Senhor entrar. Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, que Deus faça um milagre na sua vida. Uma excelente semana para você.